Uma ótima tarde para você que já está ligado na nossa programação. Seja você muito bem-vindo, seja você muito bem-vinda. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua companhia. Essa é mais uma edição do nosso canal informativo. Informação sempre com muita qualidade, credibilidade, conteúdo, entretenimento, prestação de serviços, levando para vocês sempre grandes empresas, profissionais renomados, especialistas debatendo assuntos muito interessantes e convidados e convidadas especiais. Hoje no nosso bate-papo temos aí um segmento muito direcionado, a gente vai entender, vamos conhecer melhor, com mais detalhe, um pouco do trabalho diferenciado da Águia Diesel, já que a gente vai falar um pouquinho do mercado automobilístico. E a Águia Diesel é uma empresa especializada aí na comercialização de peças seminovas para caminhões, ônibus, mas para falar de assunto segmentado tem que trazer, né, um time de primeira e que muito conhece. Por isso os nossos convidados de hoje já estão aqui para bater esse papo com a gente. Jefferson Rufino, proprietário da Águia Diesel, junto com o Fábio Miranda, supervisor de marketing, que também está aqui para trazer um pouquinho do conhecimento e da expertise deles no nosso bate-papo a partir de agora. Tudo isso vocês acompanham ao vivo, porque está no ar mais uma edição do podcast executivo, juntinho e direto com toda a nossa equipe aqui da Águia Diesel. Pelo cenário que vocês acompanham, já tem uma ideia, né? Aqui tem um cenário ao vivo e a cores, direto aqui, né, do ponto de trabalho aqui, onde eles fazem a diferença, com um trabalho totalmente diferenciado, uma equipe diferenciada, e a gente vai conhecer de perto tudo isso a partir desse bate-papo. Vocês são, sim, os nossos convidados especiais, os nossos protagonistas, e também podem participar sempre com a gente. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Tem alguma dúvida dentro desse mercado? Traga pra gente e a gente já repassa para os nossos convidados, que é quem conhece do assunto. Eu só vou interagir com eles. Obrigado pelo carinho de vocês. Vamos lá, vamos bater um papo, vamos conhecer um pouco mais os nossos convidados. Antes de a gente conhecer mais a Águia Diesel, eu quero começar do lado de lá, apresentando o Jefferson Rufino, que é o proprietário da Águia Diesel. Jefferson, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Tá tudo bem, graças a Deus. Obrigado pelo convite, pela oportunidade, né, da gente poder falar do nosso segmento, do nosso comércio, da nossa empresa, e falar um pouco para vocês e ao vivo para quem está nos assistindo. Obrigado pela oportunidade. A gente que agradece aí o tempinho que vocês tiraram, pararam tudo, falaram, tá bom, vamos lá, vamos bater um papo para trazer um pouco dessa experiência e do trabalho, né, diferenciado de vocês. E o Fábio também está com a gente aqui. Tudo bem, Fábio? Boa tarde. Tudo bom, Luciano? Boa tarde. Muito obrigado a todos vocês aí que estão nos ouvindo. E vai ser um prazer compartilhar aí um pouco da nossa expertise aí, do nosso comércio. A gente que agradece. Antes da gente começar, conhecendo mais detalhadamente esse dia a dia, esse trabalho diferenciado, principalmente quando a gente fala, né, de peças seminovas, caminhões, ônibus, um monte de motores aqui, diversos tamanhos, eu imagino aqui as toneladas, aqui os quilos que vocês devem levar para um lado para o outro, desmontando tudo, montando tudo, é um verdadeiro quebra-cabeça. Isso definitivamente, me corrijam se eu estiver errado, é um trabalho artesanal também, né? Bem artesanal, né? Bem artesanal. E se é, né? Se desmontar tudo isso e montar de novo... Vocês têm ideia de mais ou menos quantas peças, independe, o que vocês lembrarem, de um determinado motor? Porque eu acho que obviamente são vários modelos, mas tem ideia de quantas peças compõem um motor? Independente do modelo do motor, por exemplo. Em média, 700, 800 peças. Imagina você desmontar tudo isso e montar tudo isso direitinho, porque tem que funcionar, né? Sim. Então tem que estar direito. Bom, é o que a gente vai entender melhor aqui nesse bate-papo de hoje. Jefferson, eu queria começar contigo. Como é que você chega dentro desse contexto, desse segmento, dessa área? Você sempre trabalhou, vivenciou esse mercado? Eu sempre trabalhei nesse mercado, desde pequeno, né? Minha família inteira está nesse ramo, trabalha com isso. E aí desde pequeno eu cresci dentro disso. E a Águia Diesel, ela começou no finalzinho de 2019, mediante, já estava na pandemia, já. 2019 pouco antes da pandemia, né? Foi um pouco antes da pandemia. No final.
E a gente criou uma necessidade de vender peça na internet, que não tinha muito isso ainda, né? Então a gente criou nessa necessidade. E aí finalzinho de 2019 a gente iniciou a jornada. Mas a experiência já nesse mercado, quanto tempo Ah, já? 20 anos. 20 anos já 20 atuando anos. nessa área, 20 anos. conhecendo de tudo. De tudo um pouco. E ó que não dá para conhecer tudo, hein? Que é muita coisa. Nunca dá, né? Acho que Não, nada. é A muita gente sempre está coisa. aprendendo, a gente morre sim, aprendendo, é né? muita coisa. Essa é a verdade. E você, Fábio? Traz um pouquinho aí da sua história, da sua caminhada pra gente. Eu sempre trabalhei com comércio, né? Então, há uns 20 anos eu trabalho com o ramo de vendas também. Nesse tempo da pandemia aí, eu entrei como uma ideia de aprender sobre tecnologias e comecei a fazer análise de desenvolvimento de sistemas e fui para a parte de TI. Então, eu alinhei a TI com as vendas. Então, a gente vê o e-commerce em si, né? E já conheci o Jefferson já há um tempo atrás e achei super bacana essa ideia de vendas de produtos pela internet e motores, né? Que nem você falou, parece um Lego, né? Como que você faz isso? Vamos colocar um Lego aí Verdade, em cima. é verdade. Mas aí você vê uma característica diferente, que é um produto usado e como você transforma o feio em bonito, né? O Jefferson sabe fazer. E aí a gente alinhou isso e estamos nessa caminhada. Eu acredito que uma das maiores coisas interessantes na Águia Diesel como família, né, que a gente se trata muito como família aqui. Então a gente consegue ter uma ótima sinergia. E aí eu vim trabalhar com eles e a gente está nessa família aí, trabalhando juntos. Definitivamente uma família. Sim. Grande. Sim, grande. 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 É isso. Agora diz uma coisa, Jefferson. Você que já vinha nesse mercado há mais de 20 anos aí de experiência, o que te levou a fundar, na verdade, a Águia Diesel? Um nome criativo, aliás. Você que bolou? O nome não foi nem muito bem bolado, né? Foi um nome sugerido em algumas questões. Eu achei interessante. Algumas questões bem particulares. Por isso que surgiu esse nome. E assim, eu sempre gostei muito de mexer com isso. Eu só sei fazer isso, sempre. Só soube fazer isso. E a gente foi vendo a necessidade de mudar o que a gente já fazia, inovando, algo diferente. Que não tinha a fundo algo diferente. De um desmonte ou uma reciclagem nesses padrões. Então a gente procurou mudar, melhorar para fazer algo novo, né? E aí foi surgindo ideias, a gente foi fazendo. Porém, a ideia de criar algo diferente. Sim. É como você falou, inovando, algo novo. Mas você sentia nesse mercado alguma deficiência e a ideia foi justamente surgir a Águia Diesel para suprir essas carências, para ser diferente, para fazer diferente? Sim, para você ter uma ideia, 80% dos clientes que a gente atende hoje é via internet. Não tem, 20% é físico, 80% é internet. Então é algo diferente para esse ramo. E é algo que ainda existe muita deficiência, porque tem muita busca, tem muita demanda e não tem como atender todo mundo. Mas foi dentro disso que a gente começou a mudar. Pegando esse gancho, Fábio, o atendimento então faz a diferença? Total. Esse suporte que vocês oferecem, até para muitos clientes, a gente sabe que tem, aí a gente vai falar depois com mais detalhe como é que funciona esse trabalho do e-commerce e tal, mas o atendimento, essa equipe que hoje faz esse trabalho, é diferenciado? Sim, sim. Eu acredito que faz total diferença isso. Você falou da águia. O Jefferson ele é muito modesto, que ele não gosta de voar baixo. Ele voa alto. Só isso, né? Para Por bom isso entendedor, que é águia. bom entendedor, meia palavra Aí a gente baixa. deixa claro. A gente é modesto, né? Ele é muito modesto. Aí ele fica tranquilo. Eu já jogo um pouquinho mais para a gente poder entender. É isso. É uma coisa particular dele. Não precisa nem ter falado. É. Águia, né? O que é uma águia, onde ela voa, qual o patamar dela, o que ela busca. Se a gente pegar a simbologia aí e analisar a questão empresa, a gente consegue ver pontos específicos que você só vê de cima. Né? Só bom. Quem conhece. O Jefferson bebia, a gente brinca aqui que ele bebia diesel quando nasceu, né? O cara, ele tem uma perspectiva muito boa do negócio. A gente conseguiu alinhar isso
transparecer para a equipe e conseguiu também passar para os nossos clientes a confiabilidade, a sustentabilidade do produto, né? Você tirar um item que está um dejeto ali, que muitas pessoas abandonam o motor porque não sabem que dá para ele arrumar. Quer dizer, acaba condenando, né, ali o Sim. motor, aí não tem mais jeito e tal. E na verdade não é bem assim. Existem casos que realmente dá para fazer milagre. Muitas vezes, em muitos casos. Muitos casos. Muitos né? casos. E, e depois que vocês pegam, né, aqui a gente vê, quando a pessoa olha, visualiza esse motor, fala, não, mas esse motor é novo. Sim. Tem muito disso, né? Sim, isso é esplêndido. É o feio que ficou bonito, né? É isso É o que você gente... comentou. Eu estava dando uma olhada em números, quase 40 bilhões de automóveis em si, em geral, não só... A gente trabalha muito com carros pesados, né? Caminhão, Sim, caminhões, ônibus. truco, mas em geral, quase 40 bilhões de automóveis são largados, né? E só 3% é reutilizado. Então, eles pegam o produto, larga lá, você pode ver em alguns lugares, você vê o carro largado lá e aquilo detona com o meio ambiente. E se eles soubessem o tanto que eles podem reutilizar, fazer a reciclagem desse item, que nada mais é de colocar o que é parado em funcionamento novamente. Entendi. Né? Então... Agora, olha esse leque na internet, o tanto de opção que tem para se fazer isso. É muito grande, é muito grande. E aí a gente foi em cima dessa brecha da internet e fazendo isso por esse motivo. Porque as pessoas não sabem que tem essa opção. Verdade. Muitas delas não sabem que tem essa opção. Procura concessionária, procura autorizada, que vai pagar 70% a mais do que comprar uma peça reciclada. Olha isso. A vantagem da compra de reutilizar esse item é imensa. E não tem como ter... A gente tem o Detran que fiscaliza todas as nossas peças, é tudo regularizado. Então, toda a procedência em si. E as pessoas não sabem que isso... E é muito caro, né? Se for ver uma peça de um motor, 10 mil, 30 mil, 40 mil. Caramba. E você pega com 50%. Uma peça nova até. Você consegue pegar com 50%. Né? Colaboradores. A parte de investir nos colaboradores. Treinamento. Esse é um cuidado que a Águia Diesel tem. Que a gente até estava falando em off, né? A gente é bem forte nisso. A gente dá muita prioridade e muito valor para o colaborador. Não só em cuidar em si, mas valorizá-los, né? Não só com curso, mas com cuidado, com ser próximo, ter abertura. É família, né? A gente aqui trabalha com família, então assim, os colaboradores nossos são extremamente importantes para a gente. E o conhecimento, né, que eles adquirem nesse investimento, Sim. nessa dedicação que vocês oferecem em poder dar essa possibilidade, né, de conhecer muito mais e ter um time de primeira fazendo a diferença, e isso acaba refletindo junto aos próprios clientes. Leva para a vida, né? Leva para a vida. Se tornam especialistas, né, no que fazem. Exatamente. Essa é a ideia. Eles se tornarem especialistas, serem bons no que fazem e gostarem também, né? Porque uma coisa é você fazer com amor, uma coisa é você fazer somente por dinheiro. Fazer por fazer não funciona. Tem que ter um muito bem. propósito, né? Essa é a verdade. Não vale a pena, né? Sem propósito, não. Fala de propósito, vamos falar da Águia Diesel, vamos falar de missão, visão, valores. O que vocês trazem aí como pontos fortes, como diferenciais? O Fábio é o cara para falar disso aí. Deixa o Fábio. A visão é se tornar o melhor desmonte do Brasil. Né? A gente pensa nessa forma, em ser o melhor, não porque nós somos os melhores, é porque nós sabemos que a gente consegue chegar lá. Né? Então, queremos ser os melhores nisso. Valores, a gente entra na parte da inovação contínua. Eu acho que a gente inova continuamente e isso não pode estar parando. E final, os colaboradores, né? Humildade, respeito, eu acho que isso tem tudo a ver com o DNA da família, da marca. É isso o nosso DNA. Valor, respeito, querer chegar aonde outras pessoas
não chegaram ainda, ter uma visão de águia, entender não somente na parte da parte financeira, mas numa prosperidade por completo, né? A gente foca nisso, para toda a equipe. Complementa algo, Jefferson? Cara, complemento. E eu costumo falar isso para eles aqui, que eles são extremamente importantes no que a gente faz. Assim, não é sobre dinheiro, vai além disso, entendeu? Sim. Valores. Vai Valores. muito além disso. As pessoas falam, dinheiro, 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 e eu falo todo dia sempre isso. Se fosse por dinheiro, eu não estava aqui. A gente fala valores não no sentido realmente do dinheiro, né? Sim. E sim, né, da moral, do lado humano, Ele vai da ser consequência, ele vai vir. Né? Ele vai vir, de qualquer forma ele vai vir. Mas não é sobre o dinheiro. Não é sobre o dinheiro. É sobre um motorista que saiu daqui, por exemplo, ontem, foi parar lá no Rio Grande do Sul, mas ele foi parar, ele dormiu no hotel, com conforto, para ele poder fazer a entrega, para ele viajar com segurança, para ele não viajar cansado. Então é sobre isso, entendeu? Esses são os valores que a gente põe aqui dentro. É sobre isso. Muito bom, boa observação. Seguimos no bate-papo e informação, com certeza é sempre aqui. Podcast Executivo já no ar. Obrigado pelo carinho, pela audiência de vocês. O bate-papo hoje aqui, direto da Águia Diesel, como vocês podem observar, obviamente. A gente está trazendo um pouco desse mercado automobilístico. A gente está conhecendo mais da Águia Diesel, uma empresa especializada na área, né, na comercialização de peças seminovas, tanto de caminhões como também de ônibus. E a gente vai trazer aí alguns detalhes, falando aí dessas monstruosidades de motores incríveis, onde eles desmontam tudo isso, faz todo um trabalho de recuperação e monta tudo isso de novo e ali deixa o que era seminovo, novinho praticamente, de novo. E tudo isso você acompanha aqui nesse nosso bate-papo. Se tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade, pode trazer a sua observação, a sua pergunta e a gente repassa para quem entende do assunto. Obrigado mais uma vez pelo carinho de vocês. Dando continuidade para entender, vocês já deram um spoilerzinho aí, mas eu vou detalhar mais, queria que vocês detalhassem. Hoje a Águia Diesel é uma empresa falando de abrangência nacional. E até alguns casos internacionais. Aí, não é isso? Deu um chute inicial aí. Como é que é isso? Conta aí pra gente um pouquinho disso. Através da internet, né? Olha o poder a famosa aí internet. Sim. A gente chegou em Angola, agora recentemente, Costa Rica e México, agora recentemente. Para você ver o poder da internet, né? Como é que é essa experiência para vocês? Saindo aí, desbravando horizontes? Bem... Gratificante. Gratificante e desafiadora. Desafiadora. Sim. Boa. Porque é um comércio diferente do que é habitual aqui, né? Então são regras diferentes, procedimentos diferentes, logística diferente. Mas é bem bacana, bem bacana. Faz a diferença. Sim, faz. A internet em si, a gente pensa no Brasil porque estamos localizados aqui, mas não tem a noção de onde pode chegar, né? Então, isso abriu um leque, né? É mundo. É um mundo, global, né? Então, isso abriu um leque para a gente, falou, pô, a gente chegou ali, então é um território que a gente pode explorar mais, né? Então, cada vez mais a gente se surpreende, né? Se surpreende com o network, daquela pessoa que falou super bem, passou para o outro, que falou para o outro e aquilo pulverizou. E é isso que está acontecendo. O bom trabalho, ele vai acrescentando aí. Aos poucos, né? Aos poucos. Formiguinha, né? Trabalho de formiguinha. Exatamente. Sim, constante e sempre. Isso é importante. E sempre feito de coração, oferecendo o que há de melhor em termos de qualidade, bom atendimento, confiabilidade, seriedade, que também não pode faltar nunca. Perfil de clientes. Hoje quem pode contar com a Águia Diesel? Empresas e pessoa física. Pessoa física, jurídica? Jurídica e física. Por exemplo, alguns clientes aí. Transportadora, empresa de ônibus. Boa. Cooperativa. Muito bom. Algumas seguradoras, a gente atende companhia de seguro. Legal. Sim. E caminhoneiro, pessoa física em geral.
O que mais procuram vocês? Quem mais consultam é o e-commerce da Águia Diesel? Vocês têm essa ideia mais ou menos? É bem eclético, viu? É bem equilibrado. Bem diversificado. É bem equilibrado. É bem equilibrado. Em peças a gente acredita que motores e câmbios em si é o que acontece, a maior rotatividade, é o Big Mac, né? O Big Mac é o motorzão de uma tonelada. É o faminto. 1 tonelada? Esse aqui, que tipo de motor que é? Esse daí é um motor de caminhãozinho 3/4, que roda na cidade, né? É um motorzinho pequeno, médio, vamos dizer médio. Eu não sei se vocês têm noção, eu acho fantástico, que a gente acabou de ouvir agora, né? O Jefferson comentando. De você pegar aqui, tem vários tipos de motores, vários modelos, tamanhos, e você chega e pergunta, e esse motor aqui? E aí fala, esse motor é tal. E aquele motor, como é que vocês conseguem chegar exatamente nesse olho clínico? É a experiência vivida? A experiência. É no campo, né? É no campo, é a experiência. A gente adquire muita coisa no campo e o pessoal, a equipe toda tem conseguido fazer isso. O que acontece? Como funciona o processo? O caminhão ele é comprado na seguradora e aí ele é trazido para cá, é feita uma desmontagem toda nele e aí depois disso começa a se reciclar cada item para poder chegar nesse estágio aqui. Então é todo um processo, então o processo é pego desde o início até chegar ao ponto de venda. Quem que normalmente opera empilhadeira aqui? Empilhadeira é o Erinho. Ele tá por aí não? Tá, cadê o Erinho? Ali, aquele motor mais ali dá para verificar ali? Aquele motor mais ali dá para verificar ali? Porque ali a gente tem um outro motor, aquele é um outro tipo. Não sei se consegue levantar. Não sei se a câmera tem a visualização. Ali já é um motor de caminhão truque já. Já é um outro tipo de motor. É pesado, já é outro tipo de motor. E ali você tem... é mais pesado. É mais pesado. Ali pode pôr ali uns 700 quilos mais ou menos. No motor desse daí. Normalmente, falando em desmontar e montar, na sua visão profissional, qual que é o mais complexo aí? Cara, de complexidade aí pode-se falar que é um motor MAN, dos caminhões MAN. É mais complexo. Por quê? Porque é uma linha um pouco mais moderna. Então hoje na montagem dele é um pouco mais complexo. E aí por isso que ele custeia muito caro para se arrumar. E aí o cara justo, não, né? É justo. Aí o cara não vai para a concessionária ou para a montadora, porque lá ele vai pagar 100 mil reais, por exemplo. Nossa. E aí, comprando um reciclável ele vai pagar 40% a menos. Então é uma diferença bem grande. Sim. E tem a questão da garantia, da procedência. Então ajuda, isso faz diferença. Que é o que a gente vai falar também, para poder destacar, porque aí a pessoa fala, mas é novo, é diferente do seminovo, né? Mas no sentido de diversas vantagens que você também tem, de uma economia maior, desde que você faça numa empresa séria, com toda a garantia, então isso vale a pena também. Vale entender melhor, que é o que a gente vai trazer para vocês aqui nesse bate-papo. Eu queria que na visão profissional de vocês pudessem trazer o que vocês têm observado que tem mudado nesse mercado especificamente de uns anos para cá. Muita coisa vem se inovando? O pessoal está começando a procurar muito peça reciclável. Sim. Por que você acha que isso já está... Custo-benefício. Custo-benefício. São mais informados, né? A informação ela está diluída muito fácil e rápida, né? Então você consegue, você mesmo vai comprar alguma coisa para o seu pet, né? Mudando de ramo, vai comprar alguma coisa para o seu pet, você vai procurar lá qual que é o mais barato, mas a marca é X, Y, mas é o mesmo fabricante. Então essa informação traz a expertise, né, para o cliente. Então ele entende que ele comprando um motor reciclado, ele não está perdendo, né? Pelo contrário, ele está ganhando muito em cima disso. E eu acho que a confiabilidade é o que traz a compra, né? Porque vender uma vez é fácil. Você vender um motor hoje é fácil, mas você vender várias vezes,
e você ter um bom CRM, né? Ter aquele cliente fidelizado que fala para o outro é mais complicado. Então eu acho que com essa informação, essa divulgação, essa expertise do nosso cliente, a gente está conseguindo fidelizar. O boca a boca é mais difícil, né? A indicação, né? Sim. A indicação e traz mais prazer, porque é muito gratificante quando você recebe um cliente na sua empresa e esse cliente vem por indicação. Quer dizer, é um resultado positivo, quer dizer, estamos fazendo o nosso trabalho muito bem feito. Porque ninguém vai indicar o que não é bom. Sim, isso é fato. É verdade. Né? E aqui gira muito essa ideia também da indicação, de quem vai conhecendo vocês, e conhecendo vocês, o trabalho, né, a qualidade, os produtos, as peças. Bastante. E muita recorrência, né? Porque o cliente que comprou a primeira vez, que veio pela internet, ele vira recorrente, né? Além de ele indicar, ele ainda vira recorrente. Legal, bacana. Desafios. Você já citou a ideia de um aí, mas o que vocês destacariam mais como um grande desafio nesse mercado, nesse dia a dia de vocês? Cara, é atender mais o público estradeiro. Estradeiro? É mesmo? Porque o estradeiro, o caminhoneiro, o recurso dele na estrada é menor do que uma empresa. Por exemplo, o cara está viajando, ele quebra lá na Bahia. Ele está numa estrada que não tem nada, o recurso dele é mínimo. Quase que abandonado ali. Uma empresa já não. Como chegar nesse cara? Como atender ele lá? Como dar suporte para ele lá? Então é um desafio, para a gente é um desafio chegar nisso. Complementa, Fábio. A gente tem, eu na minha parte, né, o Jeff ele é muito técnico em si e de motores e eu acho que a nossa ideia bate muito bem quando a gente senta para conversar sobre aonde a gente quer chegar, né? Essa parte do estradeiro é uma coisa que é o nosso foco futuro aí, poder atender, porque ter diversos parceiros e você conseguir pegar no seu celular ali, quebrou uma determinada peça, uma turbina apenas ou um compressor e a gente conseguir entregar esse produto para o cliente que está a 700, 800 quilômetros em 1 hora, é uma coisa bem difícil de se fazer. Mas com as conexões certas é possível. Né? Então, onde vem a conexão? Ela vem pela geolocalização, aí é uma parte técnica de inteligência artificial, que não vem ao caso agora. Mas é possível de se fazer. E a gente está nessa missão. Legal. A gente está criando parcerias para conseguir fazer isso. Para atender onde quer que esse cliente esteja. Isso é legal, muito bacana. Tem um outro ponto, acho que muito positivo, que a gente conversava justamente em off, e eu queria que vocês trouxessem aqui ao vivo, né, o pessoal acompanhando a gente, que é um ponto muito positivo. A preocupação da Águia Diesel em relação também ao meio ambiente, a sustentabilidade. Sim. Que esse é uma visão, uma preocupação super importante e que, por sinal, vocês têm também. Como é que funciona esse cuidado? A parte de reciclável, falando de sustentabilidade, parte ferrosa. A gente tem um destino certo para mandar, porque tem que ter um documento para poder se mandar. Reciclagem de óleo. A gente também tem uma empresa certa para fazer isso. De plástico, a mesma coisa. Então, tudo isso a gente tem os caminhos e para onde mandar para que seja documentado. Exatamente por conta da parte burocrática que é o credenciamento que nós temos do Detran. Então, tudo isso tem que se fazer. Junto com o meio ambiente para poder ter o destino para cada coisa. Quer dizer, é um ponto que faz com que a Águia Diesel também esteja ali, à frente, fazendo a diferença, né, Fábio? Sim, eu acredito que essa parte de cuidado do meio ambiente é uma coisa que desperta os nossos olhos, né? Todo mundo quer ter uma árvore na frente da sua casa, você não quer ter um carro quebrado lá cheio de dejetos, né? Então, a gente entra nesse fator aí, de você não deixar esse produto e destinar aos lugares específicos. Porque existe, né? Se não existisse o lugar para você deixar esses itens, mas existe. E infelizmente não são todos que são credenciados para isso.
E a área diesel a gente é credenciado, pode estar deixando, você não vai jogar nada no rio, nada, vai ser uma coisa totalmente ecológica, né? Ecologicamente correta em tudo. Já destinada, né? Sim, Já sim, sendo sim. enviadas exatamente nos destinos certinho Sim, sim. e tudo regularizado, tudo sendo ali, seguindo as normas, isso que é importante, né? Sim. Existe esse cuidado. Sim, é porque hoje em dia é muito comum você ir numa oficina mecânica e tá sujo, ou tá sujo de óleo no chão, Sim. é comum. Então até esse cuidado, a gente toma Sim. esse cuidado para poder manter dentro de um padrão, né? Porque faz diferença. Com Parece certeza. que não, mas faz diferença. Com certeza. Um outro ponto que vocês chegaram a destacar, muito rapidamente, eu queria dar um destaque maior, é justamente, né, de benefícios, vantagens, quando a gente fala de peças. Quando você fala de peças novas é uma coisa, você fala de peças seminovas, né, tem gente que tem uma outra, mas aí peça usada, mas é peça seminova. Sim. Mas aí vem um detalhe que eu acho que vale muito destacar, né, principalmente quando a gente fala em relação a motor, peças seminovas. O que vocês trazem que muita gente desconhece, mas que se tem grandes vantagens e benefícios também? O que vocês podem destacar nesse sentido? Garantia. Garantia é muito, muito importante, porque assim, o comum, hoje até por lei, são 90 dias de garantia. O que a gente tem feito? A gente tem feito garantia de 6 meses a 1 ano. A gente tem trabalhado muito em cima disso. Acaba tendo um retorno ou outro, porque é peça usada, então existe esse risco, mas a gente está dando garantia de 6 meses a 1 ano. É um diferencial muito grande. No nosso ramo é bem diferente hoje fazer isso. E ter a flexibilidade de ter um serviço bem realizado, com segurança, com confiabilidade, com garantia e por um custo, como vocês mesmos disseram, sim, bem menor. 50%. Mas tudo isso por conta de uma equipe toda que está por trás disso, né? Que pode nos dar respaldo, sim, e faz com que a gente possa dar essa garantia. Porque senão não seria possível. Não seria possível. E como é que vocês conseguiram, então, estrategicamente criar tudo isso? Uma curiosidade. É um segredo? Não, cara, pode falar? Não sei se é um segredo, mas foi muito a dedo. Porque assim, todos os colaboradores nossos, falando de colaborador e por que tudo isso acontece, eu acredito nisso. Um é primo do outro, ou é genro do outro, ou é cunhado do outro. Então a gente fala em família. Definitivamente literalmente é família. De todos que estão aqui, 4, 5, um é parente do outro. Então é todo mundo muito próximo. Então o que acontece? Todo mundo se doa pelo outro. Porque assim, um precisa proteger o outro. Sim. Eu protejo o Fábio me protege, eu protejo o outro que protege. Então assim, um protege o outro e aí evita com que o outro erre. Então o erro diminui, porque todo mundo se cobra. Então fica mais próximo, né? Fica mais humano. Sim. Não fica mecânico, fica humano. E um humano. ajudando o outro, obviamente, é mais fácil. Isso. Né? Quando temos mais ajuda, alguém do nosso lado nos auxiliando, claro que já não é tão difícil como se fazer tudo sozinho. Não dá para fazer tudo sozinho. Uma hora ou outra vai ter que ter alguém ali te auxiliando, isso é fato. Uma força. Sem dúvida nenhuma. Eficácia na parte logística, de entrega, também é um ponto forte, né? Sim, que vocês têm esse diferencial. Entrega em 1 hora, né, Jefferson? Assim, tem região de São Paulo que assim, a gente tem carros próprios para fazer entrega e a gente tem convênio com motoboy, com Uber, para retirar, para entregar. Sim. Então a gente tem várias opções de entrega, mas entregas fora do estado ou dentro do estado, a gente tem carros próprios para fazer entrega imediata. No mesmo dia até. E quando vai para mais longe, mesmo assim tem um suporte também? Sim. Por parte da Águia? Sim. Tem os carros próprios. E a gente tem parcerias com mecânicos, com outras lojas no mesmo segmento, então a gente acaba tendo um recurso a mais fora também. Parcerias é algo fundamental para a Águia Diesel? Sim, parcerias é fundamental. Por quê? Eu acredito que sem parceiros você não consegue ter a abrangência, né? O Jeff
tem muitas parcerias, conhece muitas pessoas, está no ramo há muito tempo, acho que ele pode falar até melhor que eu. É assim, a gente só conseguiu atingir isso hoje porque a gente tem parcerias. Você acabou de falar agora, sozinho ninguém faz nada. Faz nada. A gente tem parcerias no mesmo ramo, porque assim, a gente não consegue ter tudo no estoque. Sem Ninguém dúvida. consegue ter tudo, não dá. Mas com parcerias que nós temos, a gente consegue pegar num determinado lugar que também tem procedência, credenciamento, porque é o nosso nome. É claro, é aí que vem. Então eu preciso ter essa garantia. Sem dúvida. Então a gente tem alguns parceiros no mesmo ramo que o nosso, que fornece peças pra gente fazer o trabalho que eles não fazem. Olha aí. Da internet. Eles sabem como a gente faz, Sim. mas eles preferem fornecer pra gente para que a gente faça Esse a trabalho. outra parte. Para você ver como é interessante. E os caras sabem o que a gente faz. Sim. E o super bacana... Tem a fonte, a ideia, né? Isso. O super bacana, Luciano, é que a gente percebeu que é muito melhor você ter parceiros do que concorrentes, né? Cada seria um concorrente, né? Mas a gente tem um serviço que é fora da... Tem esse diferencial na Águia, que a gente tem um serviço fora somente das peças, né? Então, a entrega... Fora do convencional, do né? convencional, isso faz a diferença, né? Então, a gente consegue fazer algumas coisas que outros não conseguem do mesmo ramo. É aí onde se destacam. Sim. É onde tem um grande diferencial. E nesse sistema e-commerce, falando aí do site, né, da internet, da loja digital, porque é diferente quando você fala de motores, caminhões, ônibus, de repente fala e você tem esse serviço de entrega, essa flexibilidade, essa rapidez, e tudo isso você pode encontrar num canal digital, num site, num e-commerce, no caso da Águia Diesel. Como é que foi para vocês desenvolver esta ideia e colocar ali funcionando numa eficácia como vem funcionando hoje, falando de versatilidade, facilidade, segurança, navegação, como é que é isso? A expertise nisso foi pegar o conceito que o Jeff tem técnico, né? E como transparecer numa conversa que pode ser apenas digitada, né? Porque a pessoa pergunta e você tem que responder ali. A gente deixou um canal aberto ali no site, que na hora que ele clica já cai automaticamente no telefone, no WhatsApp, e a gente já conversa tirando dúvidas automaticamente. Então não tem um bot ali. Oi, aperte 1 para saber se o seu motor falhou. Não, é horrível isso, né? E você fica 2 horas só mecânico, né? É mecânico. É isso, 2 horas só nisso. É isso mesmo. E aí cai a linha depois de 2 horas. Isso é péssimo. Então o que a gente colocou? Colocamos uma pessoa ali, né? Atendendo com toda a expertise sobre o motor, e na hora que você clicar ali querendo saber qualquer coisa, alguém vai conversar com você. E assim, algo diferente, sem te cortar, não, claro, pode falar. Algo diferente, juntando a parte da internet, que a gente vê muito isso, era ter o local físico. Porque o cara tá na internet falando com você, tá, mas como que eu faço para ir até a loja? Verdade. E aí, na mesma hora, você responde pro cliente, nossa, o endereço é tal, loja tal, manda link, manda endereço, manda... então tem loja física? Sim, tem loja física. Já dá outro ar. Já passa mais segurança. Porque aí o cliente tem 2 opções. Espera aí, eu posso receber na minha casa ou eu posso ir lá retirar. Então já conforta um pouco. E ele vem conhecer de pertinho o que e é vem isso, pessoalmente. Né? Tá aqui, existe. Essa olha é a grande isso, ideia. Olha a estrutura. Essa é a grande ideia. Isso é legal. De trazer Teve o essa cara aqui preocupação dentro, também. para ele ver que realmente é isso. E aí chega no boca a boca. Aí o cara veio. Ele vai chegar lá pro amigo dele e falar, pô, eu fui em uma loja lá assim, assim, achei na internet, mas eu fui lá, eu conheci. Realmente existe. Porque hoje em dia o que mais se tem Exato. é golpe, cara. É cara dando golpe. Principalmente digital, tem muito disso. A pessoa tem que ficar antenada, tem que tomar cuidado, tem que pesquisar, ver, entender, né, da procedência, tudo isso. Agora, e aqueles casos que de repente, eu preciso de algo muito urgente, no meio da madrugada, de repente, tem esse suporte, vocês atendem de tal horário a tal horário, né, no e-commerce. Como é que é? Para tal horário ou não? A pessoa tem o suporte toda hora, pode contar com vocês? Nós já chegamos a atender cliente meia-noite, cara. Meia-noite. A gente trabalha de segunda a sexta, físico.
mas aos sábados, aos domingos, tem cliente que precisa muito urgente, a gente vem atender. Então não tem muita regra de horário. Tem regra de horário que funciona Tem físico. regra, mas se abre exceções. Mas exceções, né? Não deixa nenhum cliente Mas na mão. o máximo que a gente consegue atender, até fora de horário, a gente atende. Então existe até essa flexibilidade. Existe. Sim, o canal é aberto O 24 WhatsApp horas. fica aberto né? direto lá. E é fácil fecha. navegação ali no site, Sim. vários produtos, a visualização, é de fácil entendimento. Pesquisa, preço, dúvidas sobre garantia, o endereço, né? Uma coisa que você falou, vocês falaram muito, a gente está falando da internet, né? Mas chega tanta gente, mas existe, essa é a palavra-chave, né? A gente existe, né? Tem ali a loja virtual, não é golpe, você pode vir comprar, tem a loja física. E você consegue encontrar tudo no site. E detalhe, são fotos reais, não tem foto, editor, vai lá e põe a foto, não, são fotos reais. Sim. São fotos Filmagens, colocadas no site. São os próprios motores, os próprios artistas. As peças são os próprios produtos, sim. não tem nada montado de uma peça que não existe e tal, não. São fotos reais de que existe no estoque. E a segurança, né, da navegação, porque quando a gente, essa coisa do site, do e-commerce, tem aquele cuidado, né, e os meus dados, porque vai estar lá, a gente vai preencher, vai se cadastrar, é tudo muito seguro, como é que funcionam essas plataformas? Sim, a gente tem uma empresa aí que ajuda a gente também na parte da rastreabilidade, né, para não ter nenhum problema de vazar nenhum dado, é totalmente seguro, você pode entrar, tem todos os selos lá no site e não precisa se preocupar. Fique atento sempre, né? Você tem que estar olhando em cima, né? Na parte de segurança, mas a gente não teve nenhum problema de nenhuma clonagem, nada. Não porque a gente fala, né? Você clica lá, você precisa de informações. São produtos de valor agregado alto também. Então a pessoa quer conversar, quer saber. Então pode ficar tranquilo, pode comprar que não tem problema nenhum. Revisão. Revisão é um outro ponto forte da Águia. É ponto Como forte. é que funciona essa parte aí? Nós né, não tínhamos mecânico no começo. E a gente começou a ter alguns problemas de garantia, de retornar, porque a gente comprava em parceiros e repassava, ou vinha em caminhão, e aí vendia do jeito que estava no estado. E aí a gente colocou um mecânico próprio e montou uma equipe para poder fazer revisão em todas as peças. Então tudo que a gente vende hoje é revisado. Revisado? Tudo passa por uma revisão. Como você disse, garantia. Garantia, nota fiscal. Hoje em dia, hoje você tem todo um processo. Desde quando chega o produto até ele ficar disponível para venda. Como é que vocês conseguem alinhar, ajudar nessa parte de tecnologia em relação a buscar um determinado cliente, entender a necessidade desse cliente? Inclusive a gente estava conversando isso em off. Como é que é esse alinhamento aí desses perfis de cliente? A análise em si do cliente é um fato de geolocalização, né? Cada local é um determinado motor e a gente começa a entender. Existe a inteligência artificial que ajuda bastante nisso, porque na navegação do próprio site você entende a região onde a pessoa está, né? Vai ver se está ou em Minas, ou se está na Argentina, ou na Angola, enfim. E você entende o motor que ele quer. E você começa a perceber, nossa, o motor XPY lá, o Cummins vende muito nessa determinada região. E aí a gente consegue também fazer planos de ação de marketing específico para cada região, que é um dos fatores que está aumentando a venda de determinados produtos. E aí entra um lado importante, o lado humano, né? Os vendedores capacitados para poder agregar toda essa informação para explicar para o cliente tudo isso. Então a gente tem vendedor capacitado, treinado, com experiência, com todo o know-how para poder passar tudo isso. Porque senão se tivesse só a internet com toda a especificação, mas não tivesse um cara bom para fazer a outra parte que é importante tanto quanto, sem dúvida, não teria resultado. Existe também toda uma consultoria aí, esse suporte que é oferecido por você. É a equipe aí, cara, que você não faz ideia o quão monstruosos eles são, cara. Estamos felizes, né, Zé? São de verdade. Eu elogio de boca cheia. Sim. Eles são fera, a galera fenomenais. Falando da equipe que é diferenciada, falando de produtos, de peças, uma outra preocupação que muita gente tem: procedência.
Como é que é aí o credenciamento, né? Esses certificados, tudo direitinho, para deixar o pessoal tranquilo. Hoje se tem o Detran, né? Que tem o credenciamento do Detran, e todas as peças são rastreáveis, né? Todas com selos do Detran, são etiquetas do Detran, né? Existe uma rastreabilidade, né? Que aí sabe de onde o produto veio, de que caminhão foi tirado, quando foi dado o sinistro, aonde bateu, da onde ele veio. Então tem toda a informação tem ali. Não existe nada de qualquer jeito, né? Não é assim que funciona, isso que é legal. Não. Hoje em dia é tudo bem documentado, Porque assim, é uma segurança nossa e principalmente para o cliente. Ele comprar na fábrica, na montadora ou na concessionária, lá vem direto da fábrica. Ele comprar um produto reciclável, passou em outros lugares. Para ele ter essa segurança, precisa ter um documento. E o que chega para vocês também é assim, dessa forma, né? Sim. Não dá para entrar de qualquer jeito também. Se precaver, né? Tem que ter uma segurança também para a gente poder repassar isso, né? Sem dúvida nenhuma. É muito importante. O que a gente não trouxe dentro desse mercado hoje, trazendo o podcast executivo aqui para Águia Diesel, falando desse mercado automobilístico? Para quem não sabe, a Águia Diesel é uma empresa, né, de grande destaque, de grandes diferenciais, especializada na comercialização de peças seminovas, tanto de caminhões como ônibus também. Então é um outro detalhe. E vocês acompanham esse bate-papo, né, de um bate-papo, eu diria, direcionado, segmentado, diferente. Você não costuma ver isso em todo lugar. Então é isso que a gente procura trazer para vocês. Além de um conteúdo informativo com muita qualidade, de empresas e profissionais que você não encontra em qualquer esquina, não. Que faz a diferença e que muito conhecem. E que trazem para vocês também ótimas dicas que eu acho que é importante agregar para que todos nós possamos aprender um pouquinho mais a cada dia. Isso é legal. Algo que a gente não destacou, que vocês trariam aí, que a gente não comentou, que não pode ficar de fora? Cara, importante hoje eu acho não, tenho certeza, no nosso segmento, que as pessoas busquem mais na internet, conhecer mais empresas. A gente está fazendo um trabalho bem sério, que é bem difícil, é bem desafiador, o trabalho da internet, de vender peça usada na internet. Sim. É um trabalho bem desafiador. Então, assim, basicamente o que a gente falou aqui é muito importante para que as pessoas conheçam mais, busquem mais isso, a saber mais sobre o nosso comércio. Legal. Fábio, complementa? A nossa missão é essa, né, que o Jeff falou, que as pessoas confiem, né, em pegar produtos, e tem empresas sérias, né? Tem pessoas que querem fazer o serviço correto. Tem bastante gente trabalhando sério. Sim. Com certeza. Tem bastante gente trabalhando sério. E eu acredito que a reciclagem em si é um fator muito importante. A gente vem passando por situações muito difíceis no planeta, né? Então, você poder pegar um produto e fazer ele girar novamente no mercado e ter esse ciclo de vida é fantástico, né? Eu vejo os meninos pegando o motor e o jeito que ele chega, e quando ele sai eu fico olhando. O Jefferson falando, você fica olhando o motor, né? Ele falou, eu também, eu fico olhando. É incrível de se ver. Os motores totalmente arrumados e prontos para rodar, né? E tem mais, esse motor ele vai levar um alimento para um determinado lugar, ele não vai ficar aqui, ele vai estar num caminhão que vai levar um alimento, que vai levar uma pessoa, que vai fazer milhões de coisas. Aí se você for detalhar que esse motor que a gente fez, que ele faz, no Brasil principalmente, que tudo é estrada, é incrível poder fazer parte disso, né, Jefferson? Se eu perguntasse para vocês hoje, e para os futuros clientes que estão acompanhando o nosso bate-papo, e essa pergunta viessem deles: pô, eu gostei do bate-papo, aprendi bastante, gostei da empresa, então para a gente bater o martelo aí, porque eu quero virar cliente de vocês. Boa. Por que a Águia Diesel? Cara, uma pergunta forte, hein? Porque a gente vai fazer a diferença na vida das pessoas. Essa é a ideia, fazer diferença. Ter um propósito de ajudar a mudar a vida das outras pessoas. Para quem entrou
no decorrer do nosso bate-papo, acabou pegando, né, a nossa edição aí na correria e não viu a abertura, a entrada. Na fala de vocês, explica para o pessoal o que hoje é a empresa Águia Diesel. Acho que o Fábio pode falar, né? O Fábio tem propriedade para falar também. Eu acredito que a Águia hoje, além de ser uma família com um propósito de trazer itens de valor agregado, eu acredito que é isso. E a Águia Diesel é uma empresa de desmontagem que faz acontecer. Tá? Ela pega o produto que é feio e transforma no bonito. É isso que a gente faz. A gente está fazendo diferença. É isso aí. Cada vez mais, né? Cada vez mais. Isso aí. Desbravando horizontes, isso que é legal. Uma inovação contínua. Para a gente aqui hoje já fazer diferença. Já é, né? Boa observação. Já ia fazer a diferença, verdade, Jefferson, uma mensagem, um alô, um abraço, um agradecimento, fica à vontade. Eu quero agradecer a oportunidade que vocês nos deram, de coração mesmo, agradeço. Estou feliz de ter tido essa oportunidade, de estar trazendo aqui o que a gente vem fazendo, com outros olhos, de uma forma diferente, através das câmeras, né? Que para a gente também é algo novo. Espero que eu tenha outras oportunidades de poder fazer isso outras vezes, que vai ser importante. E para mudar esse conceito de peça usada, de receio de fazer ou não fazer. Então a gente veio fazer a diferença, a gente está fazendo a diferença e vai continuar fazendo a diferença. Fábio? É isso aí. Eu só tenho a agradecer a vocês, ao Jefferson que me deu a oportunidade aí de fazer parte dessa família, de estar trabalhando aí. E para os telespectadores que venham comprar os motores aí, não tenham medo não, que aqui é não tudo só motor, certinho. peças Em tipo geral, de peça. o que você precisar a gente tem, né, Jefferson? Exatamente. Então, falando de produtos, como é que funciona? Motores, inclusive peças. Acessórios, peças, acabamento. Vocês têm uma ideia hoje de quantos itens mais ou menos tem aí nesse portfólio da Águia Diesel? Mais de 1.200 SKUs, eu acredito. Uau! Entre diferentes... São vários motores, né? Muito, Então, muito. eu vi que uma vez eu fiz um banho que é você pegar você pega o caminhão inteiro e desmembra ele, né? Você desmonta ele e vê todas as peças. Você pegando, tem umas 1.200 peças, 700 só o motor, né? Já total umas 1.200 peças. Então, deve ter uns 50, 60 caminhões aí, imagine quantas peças Tem um estoque bem grande. Muita coisa. Muita coisa, muita coisa. Gente, recebemos um bate-papo hoje do podcast executivo Jefferson Rufino, proprietário da Águia Diesel, juntinho com o Fábio Miranda, que é supervisor de marketing, trazendo um pouquinho da experiência deles, a vivência, um trabalho totalmente diferenciado desse mercado automobilístico, né, nessa especialização que a empresa tem voltado à comercialização de peças seminovas, né, onde você, quando pega um determinado tipo de motor, fala, caramba, esse motor é usado, é seminovo, não é possível, mas parece novo. Então eles têm esse dom, têm esse conhecimento e de tudo, eu diria de uma forma muito segura, muito séria, tudo documentado, registrado, certificado, seguindo todas as normas. Então todas as peças são rastreadas, então é tudo muito seguro. Desde essa navegação, que é um ponto fortíssimo da empresa em relação ao e-commerce, né, da própria Águia Diesel, porque você tem a possibilidade maior, o maior público gira em cima do e-commerce, mas também tem a oportunidade de estar onde estamos hoje, aqui em toda essa estrutura, nesse campo, que é o dia a dia deles aqui, né, nessa área, esse campo de trabalho que é fantástico, uma estrutura realmente sensacional. Quero agradecer demais a participação de vocês. Agradece. Parabéns pelo Obrigado. trabalho de vocês, por seguir aí da forma correta, que é como tem que ser. É assim que realmente a gente cresce. É mais difícil? Mas o mérito é maior, pode ter certeza disso. E quero deixar, em nome do canal Podcast Executivo, as portas abertas para vocês. Obrigado, o que vocês precisarem, o que tiver de novidade no mercado, o que tiver de mais conhecimento, traga para o nosso canal. Maravilha. E a gente repassa, a gente compartilha com esse público maravilhoso, com os nossos internautas que sempre nos acompanham com tanto carinho aí no momento que podem, né? Ou antes ou depois, ou ao vivo ou não, prestigiando exatamente
esses nomes que fazem a diferença. Obrigado. Muito grato. Sucesso para vocês. Obrigado. Agradecemos aí. Gente, muito obrigado pelo carinho, pela participação de vocês, sempre aí na audiência, acompanhando os nossos bate-papos. Espero vocês na próxima edição do meu, do seu, do nosso canal de informação, o Podcast Executivo. Até a próxima edição. Obrigado pelo carinho. Tchau, tchau. Tchau.